Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor Jesus, pelo teu trabalhar em nós. Senhor, quer trabalhar, Senhor, gerar essa obra em nós. Senhor, quer nos edificar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Ó, Senhor, pelo teu cuidado. Ó, Senhor Jesus, pela vida da igreja. Senhor, por cada irmão aqui presente. Ainda, Senhor, abre o nosso coração. Senhor, como aquela boa terra. Senhor, para receber a tua palavra. Senhor, gere fruto em nós. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Essa semana a gente desfrutou a mensagem A Verdade do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E vamos, irmãos, orar e ler esse versículo. O que os irmãos acham? Vamos ficar de pé? Vamos ler e depois a gente vai orar e ler esse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos juntos, irmãos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler com oração esse versículo, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, logo eu não sou quem vive, mas que esse vive em mim. Esse vive que agora tem, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo se entregou por mim. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos, aleluia, pela verdade do Evangelho. Né? Verdade está relacionada àquilo que é real, né? A realidade, né? E hoje, irmãos, o que o Senhor deseja fazer em nós é que esse Evangelho seja real na minha vida. E a gente vê que desde o início, né? Desde o início da criação, o propósito de Deus foi que o homem se enchesse da sua vida. Né? O Senhor, quando ele cria Adão e Eva, né, ele entrega uma árvore, e essa árvore representa a vida de Deus. E a gente desfrutou, tem um tempo que a gente tem desfrutado sobre isso, né, irmão? Sobre a maior tragédia da humanidade. Foi o homem desobedecer a palavra de Deus. E a partir daquele momento, irmãos, o homem declarou para Deus o seguinte: Senhor, eu não preciso mais de você. Senhor, eu posso fazer as coisas, né? Adão, ele declarou isso para Deus, né? Eu posso fazer as coisas, né? Eu posso trabalhar, eu posso me relacionar com a minha esposa, com as pessoas, sem depender do Senhor. Esse foi o recado, né, que o homem deu para Deus quando ele desobedeceu a palavra, né? Irmãos, e veja se essa não é muitas vezes a nossa situação, né? Quantas vezes nós queremos fazer algo para Deus sem depender dele, né? Às vezes as situações que a gente tem facilidade, né, as coisas que a gente consegue fazer, que a gente é apto para fazer, às vezes a gente faz sem depender do Senhor. Aí geralmente quando a gente está numa situação mais complicada, né, a gente ora, depende do Senhor, tenta buscar a Deus. E é isso, irmãos, que eu queria que os irmãos tocassem. Isso são as obras da lei, né? As obras da lei é tudo aquilo que a gente faz sem depender de Deus. Então, lei, né? Quando fala de lei, a gente fica pensando, às vezes a gente fica pensando lá nos judeus, né? As leis que foram entregues, os 10 mandamentos que Moisés entregou para o povo.
Mas eu preciso tocar hoje, irmãos, que lei é tudo aquilo que eu faço, as obras da lei são todas as coisas que eu faço sem depender de Deus. Fora de Deus, fora da presença de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, outro ponto que eu gostaria de reforçar, que a lei, ela foi entregue para o povo. Quem entregou a lei para o povo? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que entregou a lei. E a questão, irmãos, é que para o povo judeu, né, eu até estava pesquisando isso, né, falou assim que a lei para o povo judeu, ela representa a expressão perfeita e invariável da vontade de Deus. Ou seja, faz parte da essência do povo, de sua cultura. Então, irmãos, imaginem comigo, né? O Senhor entregou a lei, né, para aquele povo. Então, irmãos, eu imagino que a vida deles, né, desde crianças, né, eles ouviam aquilo, né? Eles ouviam, os pais falavam, né? Vocês precisam guardar isso, precisam viver isso, ter essa realidade. Então, isso, irmãos, virou algo cultural deles. Então, por isso, dessa dificuldade deles arraigarem dessas coisas, né? Deles abrirem mão dessas coisas. Eu fiquei trazendo para a minha experiência, irmãos. Você está falando de lei, eu tenho que entender. Ué. O que o senhor quer falar comigo nessa situação? O senhor me mostrou, irmãos, que muitas vezes, né, são coisas que nós apegamos, né? Às vezes coisas que são boas, que foram boas no passado, e a gente fica ainda apegado. E sabe qual que é o grande problema da lei? A gente viu, né, Nilton compartilhou muito na semana passada, que o povo, né, o povo judeu, né, os irmãos ali, principalmente depois que eles foram conduzidos por Tiago, além de praticar a lei, eles queriam que os gentios também praticassem a lei. Então, além de eu estar morto, eu quero que os irmãos também, né, que as pessoas também pratiquem aquilo que eu estou praticando. Então, eu quero colocar ainda, irmãos, quando eu vivo sobre a lei, sobre o jugo da lei, eu quero colocar ainda um jugo sobre os irmãos. Então, eu impeço, né, o avançar do Senhor, eu impeço o trabalhar do Senhor. Então, por isso, irmãos, que hoje a gente precisa ser renovado. No versículo que eu tenho desfrutado muito, vamos ler Romanos, capítulo 12. Esse é conhecido por todos, mas precisa ser novo para nós hoje, irmãos. Romanos, capítulo 12. Versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, independentemente da boa experiência que eu tive ontem, eu preciso me renovar hoje. Eu preciso desfrutar do Senhor hoje. Ter uma experiência nova com o Senhor hoje. Isso vai gerar transformação em mim. Essa mente renovada vai gerar essa transformação. E é essa obra que o Senhor deseja fazer, irmãos. Nos transformar. Amém. Nos santificar. Nos levar, né, a expressá-lo. Né? Essa é a obra que o Senhor quer fazer em nós. Nilton compartilhou semana passada, eu fiquei considerando, né, a experiência de Ananias e Safira. Né? E eles quiseram entregar algo para Deus. Eles quiseram fazer algo para Deus. Mostrar algo para Deus. Contudo, irmãos, a obra não foi feita no interior deles. Né? Eles não foram transformados. Né? Não tinham uma realidade. Por isso o Senhor não aceitou a oferta deles. E quantas passagens na Bíblia nós vemos, né? De pessoas, né, de homens, né, que foram usados pelo Senhor, que fizeram muitas coisas sem depender do Senhor. Né? Então hoje, irmãos, nós precisamos nos esvaziar. Né? 1 João capítulo 5, um outro versículo muito interessante. Senhor Jesus. 1 João, capítulo 5. Ó Senhor Jesus, amém. 1 João, capítulo 5. Versículo 12. Não tenha a vida. Então, irmãos, isso deixa claro para nós que a lei que foi entregue ao homem, né, todas essas ordenanças que foram entregues, era algo que era um processo exterior, né? Era algo que não transformava a vida do homem. Hoje, irmãos, quando nós recebemos Cristo, né, quando nós cremos no Senhor, hoje nós recebemos tudo aquilo, né, que pode nos levar a reinar, que pode nos levar a sermos um com o Senhor, quando nós cremos no Senhor.
E por meio disso, né, quando nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a vida, né? Quando nós recebemos o Filho de Deus, nós recebemos a vida. E essa vida que vai gerar uma transformação em nós. Essa vida que vai nos levar, irmãos, a nos tornar aptos para reinar com o Senhor. Então hoje é isso essa obra que o Senhor deseja fazer em nós, irmãos, nos transformar, né? É o que o Nilton compartilhou muito na semana passada, a gente desfruta em Atos, em Gálatas, né? O velho homem, ele precisa morrer, né? Para que Cristo ele seja expresso, né? É isso que o Senhor deseja, né, irmãos? Senhor Jesus. E a gente viu também, irmãos, um exemplo, né, que essa semana falou novamente, né, sobre Abraão, né? Que Abraão, de fato, né, ele é o pai da fé, foi o pai da fé. Um homem, né, que foi usado por Deus, foi separado por Deus, né? Ele creu no Senhor, sem saber para onde ir, né? E o Senhor pôde usá-lo. Contudo, irmãos, por um momento, né, Abraão ele quis ajudar o Senhor. Aí eu fiquei considerando, né, o Senhor, quando ele chama Abraão, o Senhor faz uma promessa para ele, clara, né? Mas o Senhor fez uma promessa para ele, e esse homem que era o pai da fé queria ajudar o Senhor a complementar a promessa. Então, irmãos, muitas vezes nós somos assim, né? O Senhor me prometeu, mas eu quero ainda, né? Ansiedade, né? A gente fica tentando ajudar, né? É a nossa experiência. E sempre quando isso acontece, vão usar consequências, né? Abraão, ele perdeu comunhão com Deus por 13 anos. Por 13 anos, né? A gente desfrutou isso. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, está lá em Gênesis, capítulo 17. Versículo 1. Atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, se nós quisermos ser perfeitos, né? Nós precisamos estar na presença do Senhor. O Senhor está falando para Abraão aqui que, Abraão, você não precisa adquirir muita capacidade, você não precisa fazer as coisas para me agradar, você precisa apenas estar na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não preciso da sua ajuda. Anda na minha presença e ser perfeito. E como nós andamos na presença do Senhor, irmãos? Por meio da palavra, né? A gente tem desfrutado que a palavra é a presença real do Senhor. Estava compartilhando com a minha esposa. Os irmãos sabem, né? Eu tenho um filho de 2 anos e 11 meses. E ele está naquela fase gostosa, Edmar, de chamar a gente de madrugada, né? Aquela fase boa. Melhor fase, né, João? E teve um dia que ele só chama papai, é só papai. Aí eu levantei de madrugada, fui pro quarto dele, peguei, deitei com ele bem pertinho de mim. Ele gosta de ficar bem pertinho, bem pertinho. E ele estava tão perto nessa oportunidade, irmãos, que eu estava ouvindo o coraçãozinho dele bater, sabe? O coraçãozinho bater. Nesse momento o Senhor falou comigo assim: filho, eu quero que você esteja perto de mim dessa forma. Para que você ouça o meu coração. Para que você ouça aquilo que sai do meu coração, para que você conheça a minha vontade. Irmãos, como nós conheceremos a vontade do Senhor se nós não estivermos próximos dele? Né? Então, por isso, irmãos, que hoje a palavra precisa ser real na minha vida. Isso é a verdade do Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. É a palavra, irmão, gerar uma transformação em mim. Para que eu conheça a vontade do Senhor, para que eu seja usado por Ele, e para que essa obra gerada em mim alcance as pessoas. É isso que o Senhor espera de nós, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós precisamos ter esse viver, né? De desfrutar da palavra, ter comunhão com a palavra, emergir na palavra, ruminar a palavra, ler e orar a palavra. Todas as ferramentas que o Senhor nos deu. Nenhuma substitui a outra, irmãos. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Eu preciso exercitar, desfrutar, ruminar, para que essa palavra gere em mim essa transformação. E, Senhor Jesus, Gálatas, para finalizar a minha parte aqui, irmãos, Gálatas capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 19, né? Nós lemos o 20, vamos ler o 19 agora. Amém. Senhor Jesus,
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Irmãos, nós morremos para a lei. Eu não preciso mais, irmãos, viver pela minha capacidade natural, pelo meu esforço natural, querendo agradar a Deus da minha maneira. Eu morri para a lei, irmãos. O problema é que o nosso velho homem, né? Ele morre e a gente ressuscita ele de manhã, né? Eu compartilhei com os irmãos que, por isso que a palavra fala, né, que nós precisamos exercitar o Espírito. Porque, irmãos, quando eu acordo pela manhã, todos os dias, eu já acordo velho homem. Não preciso fazer nada. Nada. Eu sou velho homem. Só de abrir o olho. Às vezes você acorda, dorme com Deus, né? Se você não acordar com Deus, você acorda velho homem. É isso aí. Então, puxa a coberta da esposa, né? Daqueles conflitos. Então, irmãos, nós já acordamos dessa forma. Então, por isso que pela manhã, irmãos, eu preciso exercitar o meu espírito. Né? Eu preciso de uma lei contrária a essa lei que me puxa para baixo. Eu preciso da lei do Espírito da vida, que me livrou da lei da pecado e da morte. Nós recebemos uma lei muito mais intensa, muito mais poderosa, que nos liberta, irmãos. Só que eu preciso praticar. Isso é verdade do Evangelho, tornar essa palavra real no meu viver. Senhor Jesus. E complementando, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Irmãos, isso é uma realidade. Nós somos crucificados com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, irmãos, é um viver na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa precisa ser a nossa realidade. Né? Isso só é possível, irmãos, se nós estivermos próximos da palavra. Essa palavra precisa gerar em mim uma transformação. É isso que o Senhor espera. Essa é a verdadeira obra, né? Essa é a primeira obra. O Senhor me transformar para que eu possa ser usado por Ele. Para que eu possa me apresentar e ser usado por Ele. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. É iragem, né? Coloca esse aqui. Deixa eu ligar aqui. Apertar aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ô Jéssica, da próxima vamos marcar esse tempo diferente. Você deu rasteira em mim aqui. Ai, Jesus. Muito bem, irmãos. Seguindo esse mesmo sentimento sobre a verdade do Evangelho, Colossenses, por favor. Capítulo de número 2. Ó Senhor Jesus. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E não temos desculpa mais. Igual nosso irmão estava falando conosco da lei. Não tem nenhum judeu aqui, né? Ou tem? E tem alguns doidos ainda que quer virar judeu. Não sei por quê, mas fazer o quê, né? Bom, o fato é que nós não temos nenhum judeu aqui, mas tem uma lei aí. Tem ou não? Não tem? A lei do velho homem, a lei natural, a lei do pecado e da morte, que abrange tudo isso, né? Mas aí vamos lá, versículo de número 6, por favor. Gálatas 2, Colossenses 2, versículo 6. É porque eu fiz uma sinopse, vai partir para o outro lado. O negócio mudou todo, tá? Gerson abriu a porta aqui para o outro lado. Ora, achamos? Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Isso aqui é a verdade do Evangelho, tá vendo? Mas aí tem uma advertência. Nós estamos claros dessa verdade. Ou tem alguém aqui que tem dúvida nessa noite de que isso aconteceu para você? Que essa porta foi aberta? Se tiver, por favor, nos procurem que nós vamos dar um jeito de ajustar esse negócio, né? Então aqui está muito claro o versículo, não precisamos mexer com ele, né? Mas tem uma advertência que vem na sequência. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia, com sutilezas,
conforme tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha o risco. Versículo 9, porquanto em Cristo, tá? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é uma realidade. Às vezes nós cantamos, né? Não é o nosso estágio, mas é o nosso estado. E aí? Como é que você vê o seu estado diante dessa habitação completa, de maneira bem direta dentro de você, com a plenitude da divindade? Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ó Senhor Jesus. Quem vai fazer morrer o nosso velho homem é Cristo. É Ele que precisa ter essa primazia dentro de nós. Vamos continuar. Tendo sido sepultado juntamente com Ele, Nilton até falou em Romanos, né, na semana passada, com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus, antes nós estávamos mortos, em nossos pecados, nossa fraqueza, levantava de manhã, né? Olhava assim, foi meu Pai do céu, para onde que eu vou? Ó Senhor Jesus! Mas o Senhor mudou a nossa condição, abriu para nós um novo e vivo caminho. Então, se nós estamos em Cristo, acabou a velharia, acabou as mandingas, as murrinhas, as pirraças, acabou tudo! Ó Senhor Jesus! Mas aí nós precisamos fazer essa escolha. Porque por parte do Senhor já foi feito. Nós temos que estar radicados. Quem não gosta de radical, hein? Aí, os extremistas de Israel, né? Marli estava falando negócio lá, né? Que o povo está bombardeando, matando um bocado lá. O pau está quebrando lá, né? Bomba para tudo quanto é lado. Mas nós, em Cristo, temos que estar radicados. Não podemos abrir mão. Na sequência aqui. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, cheio de regra, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. E não apenas isso, despojando os principados e potestade, todos os demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Senhor Jesus. Irmãos, isso é bom demais. E nós temos essa verdade para nós. Tem um hino que a gente canta, né? A verdade do Evangelho foi que Cristo nos salvou. E tem uma outra sequência. A história de Maria. Ela amou o Salvador. Olha que trem chique. Olha bem. Aí nós. E a nossa escolha? Ô Senhor Jesus. Irmãos, isso é a verdade do Evangelho. Quando a gente vê essa carta aos Gálatas, o capítulo 2, a situação não era boa. Vamos lá, capítulo 2. O negócio era muito sério. Semana passada o Nilton perguntou quem estava lendo Atos, ou quem leu Atos, né? Fiquei preocupado, que parece que poucos estavam lendo, né? Algum tempo atrás, a Silvia estava preocupada comigo, que ela não estava me vendo ler a Bíblia. E eu realmente dei uma parada mesmo. E eu fiquei meio assim, não sei. Bati cabeça no poste. Aí Silvia, Deus triuno, viu que o negócio estava meio avacalhado do meu lado. Esse menino está meio torto. Aí pegou, foi nela. Tum. Aí ela veio em mim. Ô Éder, o que está acontecendo? Falei, quem foi, meu bem? Tô. Tá pegando? Mas eu não estou te vendo ler a Bíblia mais, o que está acontecendo? Falei, Rapaz, a mulher tá bisbilhoteira. Descobriu que eu não estava lendo a Bíblia. Ih, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor é o terceiro céu, né? Foi lá nela para vir em mim. Como é que eu vou rejeitar uma ajuda dessa? E, irmãos, a nossa vida é o Evangelho. Amém. Aí você fala assim, eu sempre gosto de perguntar a Bíblia, mas por que é o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para me salvar, para mudar a minha vida.
Se nós abrirmos mão disso, nós estamos fritos. E aí, a partir do versículo 1, nós vamos lendo aqui, vamos rapidinho, só para não gastar muito tempo. Veja bem, 14 anos depois, Paulo subiu a Jerusalém com Barnabé. Os irmãos lembram que em Atos 13 ele foi separado junto com Barnabé para sair pregando o evangelho. Os dois, né? Companheiro. Aí, levando também a Tito. Tito foi junto com eles. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele fazia, de certa parte, uma classificação de pessoas justamente para o evangelho poder alcançar o maior número possível. Essa era a percepção que Paulo tinha, né? Vamos continuar. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Bom, provavelmente, eles não iam forçar a barra dele. Primeiro, ele era grego. Mas, embora os judeus queriam pegar todo mundo, porque, na verdade, os judaizantes, como a gente sempre tem ouvido falar aqui, que era crente, era judeu, converteu, virou crente. Só que eles não abriram mão das práticas que eles tinham antes. E queriam trazer algumas para os gentios praticarem. E o Tito era grego. É gentio. Aí eles podiam dar um foguinho nele, né? Igual o Silvio fez comigo, para ler a Bíblia. Falei, não, dá uma cortadinha aí, filho. Ajuda nós aí, né? Mas não fez isso, não. Aí o versículo 4. Isso por causa dos falsos. Olha o negócio. Falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então nós temos duas condições. Se nós não estivermos em Cristo, onde nós vamos? Vamos para a escravidão. Se você, no mínimo, eu estou assim, eu estou libertado. Igual, tem muita gente aí fora que está achando que está liberto. Mas eles estão presos na lei do pecado e da morte. Estão escravos. Está carregando correntinha. Estão andando com aquela tornozeleira sem saber. E Satanás sabe onde que está todo mundo. Estão em pé das trevas. Aí vamos lá, vamos continuar o Gai aqui. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então veja bem o posicionamento deles. Não abrir a mão do evangelho, irmãos? Será que nós vamos abrir a mão do evangelho? Que é uma pessoa viva, que mudou a nossa história, que nos tirou da morte, nos livrou do império das trevas, e todo dia abre uma porta para nós. Ó Senhor Jesus, não podemos abrir mão disso. Aí quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Você viram aqui, Paulo batendo cabeça aqui, como é que foi pesado? Tô nem aí para que tenha aparência. Tô preocupado com a aparência, não. Não tenho interesse nesses que aparentemente parecia crente. Tava tudo lá. Às vezes usava até que tem na cabeça assim, né? Porque é judeu. Igual agora tem uns crentes aí que estão usando aquelas cornetinhas. De que bicho que é a corneta? Tem uma corneta que Israel usa, que eles tocam assim, ó. Aquele trem, né? Tem uma gaia. Tem crente usando aquele negócio, gente. O que é isso, meu pai? Você pensa bem, foi liberto, mas tá voltando para as gambiarras todas. Tá voltando para aquela mandinga toda. Aí o versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, aqui já aconteceu uma coisa complicada. Os irmãos estão vendo a complicada aqui? Entendeu aqui, Pedro, a complicação? Porque o evangelho da incircuncisão não foi confiado primeiro para Pedro, mas Pedro recuou. Está vendo, irmão? Às vezes o Senhor te confiou. O que você faz? Você recua. O que vai acontecer? Faltou aquele negócio de Paulo aqui, ó. Eu não estou nem aí para aparência, não. Sai de mim, trem. É igual aquele versículo que fala assim, larga, sai dela, povo meu. Né? Larga, sai da Babilônia, sai desses trem. Aí, olha bem como que é forte aqui. Aí já tinha duas classificações aqui. Pedro já tinha um comissionamento, Paulo outro. Vamos continuar nesse negócio aqui. O tempo vai esquentar ainda, ó. E quando, é o versículo 9, né? Ô, gente, vocês vão me ajudando aí. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para... Vejam bem, a igreja em Jerusalém, ela estava exercendo aqui como igreja matriz. E aí nós tínhamos três homens bravos lá. Tiago,
Tiago era apóstolo do Senhor Jesus? Era, João? A João regalando o oi para mim, não. Não era não, João. Tiago era meio irmão de Jesus. Mas Cefas e João eram apóstolos. O Tiago, o apóstolo, tinha morrido antes, irmãos. Porque às vezes confunde o nome, né? Entendeu, João? Olha lá, João já agora ficou até alegria. Ô, João. Pede ajuda aos universitários. Pede ajuda, senhor. Sangue de Jesus. Esse aqui era o né, que estava complicando o negócio lá. Aí, bom, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Lembram por causa dessa recomendação por que era? Lembra lá o versículo 2 lá em cima lá? Porque eles procuravam só os que estavam de maior influência. Os pobrezinhos estavam ficando. Aí dão uma ajuda. É uma ajuda, tá, irmãos? É uma orientação. Isso aqui é esfera de comunhão. Tá vendo? Até aqui o tem tá bom demais. Mas o negócio começou a engrossar. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, aí ele saiu de Jerusalém. Foi para onde? Para Antioquia. Antioquia, o pau estava quebrando. Evangelho gentio, Espírito Santo, fogo para tudo enquanto é lado. E a liberdade do Espírito, os crentes tudo doido. E o pau estava quebrando aquele lugar lá. Aí, olha o que acontece. Resistir-lhe face a face. Porque se tornara repreensível. Vamos na sequência, ó. Com efeito, antes de chegarem, por que ele estava repreensível? Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram os judaizantes, comia com os gentios. Então ele estava ali tranquilo junto com os crentes. Embolado ali na bagunça. Na bagunça santa, tá, irmãos? Estava lá na festa. Mas aí, quando porém chegou, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então vejam bem o que estava sendo criado. Tinha uma parede de separação dentro da igreja. E isso estava gerando problema. Por causa de regras, de conceitos do Antigo Testamento que estavam sendo introduzidos por parte de Jerusalém. Quem ia encarar aquela parada lá tinha que ser Paulo, irmãos. Veja bem, ele parou Pedro face a face. Paulo não viu o Senhor Jesus pessoalmente. Ele não estava entre os 12. Mas Deus deu tanta graça para ele. O evangelho, a verdade do evangelho o alcançou de tal forma que ele encarou e não quis nem saber. Está vendo? Era da linhagem. Mas ele não recuou. Então, irmãos, até que ponto, né? Eu semana passada, na hora que Samuel deu um testemunho falando, usando, né, um tópico uma parte da mensagem, quando as pessoas olham para nós, como é que elas nos veem? Como que ela te vê? Hoje, a gente tendo comunhão lá no Bucafé, né? Eu contei para a Gerson umas experiências que eu tive lá na usina, né? Teve uma lá que eu não contei para você, não. Nós estávamos em jantar de madrugada. Estava eu mais 2 companheiros. E eu, como sempre pequeno. A turma é grande, né? E um deles, no meio do caminho, o demônio baixou nele. E começou a me recriminar. Eu tive que repreender em nome de Jesus. O outro ficou sem saber o que estava acontecendo. Mas ele foi no paredão, expulsei o demônio dele. E aí, na mesma hora, ele normalizou. Aí nós fomos para o jantar. O outro ficou lá, foi até no jantar, sem saber o que estava acontecendo. Mas normalizou. Irmãos, nós temos que saber o que está acontecendo à nossa volta. Qual é a expressão que nós estamos tendo? Porque a Bíblia mostra que Cristo em nós, ele vai atrair as pessoas. Ele vai ser alguém que vai nos tornar atraente. A gente todo assim bagunçado, todo amarrotado, né? Conseguiu até fazer a gente casar. Ele vai fazer alguma coisa. Né? Vai fazer alguma coisa conosco. E aí as pessoas vão ser atraídas por Cristo em cada um de nós, né? Conseguiu fazer Silvia enxergar eu. Isso é um milagre, irmãos. Senão eu estava aí na sarjeta. Isso é um milagre do Evangelho, Bebel? Senhor Jesus. Vamos continuar. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam. Olha bem o negócio, ó. Como se não bastasse a confusão, ainda vem mais trem, ó. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só, o Barnabé estava junto, vendo tudo acontecer. Ele viu tudo. Aí, de repente, eu não vi nada. Aí, os dois que estavam à frente, foram os dois que foram usados. A igreja foi gerada com isso. Irmãos, olha o risco.
Olha como que é sério essa situação. Senhor Jesus. Perderam tudo que está... Aliás, o Barnabé, né? O Paulo continuou firme. Mas o Barnabé estava entregando os pontos. Ó Senhor Jesus. Porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo constitui transgressor. Então, ou seja, olha, não é Cristo que é o transgressor. Sou eu. Por quê? Porque eu assumi diante de Deus o trabalhar, aquilo que Ele preparou, a obra que Ele preparou para mim. E essa advertência aqui, porque Pedro estava fazendo uma obra e depois fazendo outra. Transgredindo aquilo que ele mesmo tinha recebido. Ó Senhor Jesus. Por isso aí vem o versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora é que dia? É agora. Vocês já viram que a Bíblia no Novo Testamento para de falar que tem antes, né? É agora e hoje. Não é isso? Agora. Ó Senhor Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí Romanos nos ajuda mais nisso aí. Vamos lá, Romanos 8. Ah, Senhor Jesus. O trem tá bom, rapaz. Conseguimos ganhar tempo aqui, ó. Jéssica economizou, também estou economizando. Já daqui a pouco estou caindo fora aqui. Ah, Jesus. Vai dar até para liberar para outro profeta. Vem mais um. Ah, trem. Antônio Sérgio. Ah, foi falar, Antônio Sérgio. Comecei a tossir. Pode parar. Não, você pode parar. Você não vem com essa desculpa, não. Ah, Jesus. Versículo 1. Agora de novo, Edmar. Agora. Pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Esse trem é bom demais! Ó Senhor Jesus! Todos nós em Cristo fomos libertos! Somos libertos da lei do pecado e da morte! Então Satanás pode vir do jeito que for, que nós vamos poder mandar para o lado de fogo. Sai em nome de Jesus. Pode descer um anjo de luz aqui, ó. Com o farol tudo aceso. Que o que ele fizer, vai poder mandar para ele. Ele voltar da onde ele veio. Em nome de Jesus. Porque o Senhor nos livrou. O Senhor nos libertou. Mudou a nossa condição. Hoje Cristo habita em nós. Vamos falar ousadamente. Vamos falar no pessoal. Hoje Cristo habita em mim. Ó Senhor Jesus. E tem um versículo que o tio usou, uma mensagem, quando nós estávamos estudando Pedro. Menino, esse 2 Pedro aqui, esse versículo não tem. Ele é do outro planeta. Ó Senhor Jesus. Hoje ele não morre ainda não. Hein? Vocês estão doidos. Danou, todo mundo tossia. Para com isso. Hein? Sangue de Jesus. Capítulo 1. Versículo 3. Ó Senhor Jesus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto. Achamos? Amém, misericórdia? Amém. Ai, graças a Deus. Visto. Peraí, calma aí. As meninas. Ajuda eu aí, porque senão sai doido para esse tempo fora aqui. Achou? E a menina da anteninha ali, achou? Achou? Tem umas anteninhas ali para pegar, captar melhor. Achou? Ó Senhor Jesus. Versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso, aí é um complemento. Tá, irmão? Depois vocês leem. Isso aí é um complemento. O fato é que nós já recebemos esse divino poder para dentro de nós. A única coisa que a gente precisa pedir ao Senhor está em Hebreus aqui, ó. Hebreus, capítulo... Já estamos finalizando? Hebreus capítulo 3. Nesse capítulo 3 e nesse capítulo 4, esse versículo ele é repetido 3 vezes.
E aí, ele está até tratando com respeito a Israel, usando Israel como um exemplo, uma referência, né? Capítulo 3, versículos 6 e 7. Cristo. Achamos? As meninas da anteninha ali, achou? Achou ou não? Não achou não, gente. Aí ajuda ela, ajuda ela. Ajuda aí, Cristian. Essas Bíblias novas é assim, né? Cola o papel, é difícil abrir. 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O Senhor precisa, como nosso irmão Gerson nos ajudou, né? O menininho dele lá, deu o exemplo do menino, né? Procurando o cuidado ali, a proteção do pai. Irmãos, nós precisamos ser esses. Não podemos perder mais tempo. Nós temos que estar abraçando o Senhor o tempo todo. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Sem o Senhor eu não posso ir, eu não quero ir, eu não abro mão. Eu preciso da sua voz. Preciso do seu cuidado. Preciso da sua direção. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Cristo amou a cada um de nós. E para tudo isso, para mudar o nosso destino da vida, da nossa vida e do nosso viver. Graças a Deus pela essa grande misericórdia. Que o Senhor continue cuidando de nós. Nos aproximando cada vez mais da presença dele. Vamos ter comunhão em pequenos grupos? Nosso Senhor Jesus. Ô João, fica comendo unha não, senhor? Vamos lá, pequenos grupos, irmãos. Nosso Senhor Jesus. Ai, Jesus.